Fala aí, meus caros, tudo bem? Mais uma vez aqui, Rafael Calil, fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Estou aqui para falar de um assunto muito pedido, o pessoal pediu muito para eu falar sobre isso. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a hérnia de disco. Vamos lá então, pessoal. A hérnia de disco é um assunto que tem muita coisa para ser dito. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Se eu achar que o vídeo vai ficar muito longo, aí a gente divide esse vídeo em algumas partes. Hérnia de disco é uma coisa que, por incrível que pareça, é muito comum. É muito comum. As pessoas confundem um pouco, né? Existem algumas termos, algumas situações. Por exemplo, protusão discal. Né? Protusão discal é o que o pessoal poderia se dizer como um início de hérnia de disco. É quando o disco ele já tem uma degeneração e através dessa degeneração ele pode em algum momento essa degeneração pode se tornar uma hérnia de disco. Eu vou colocar imagens aqui para que vocês possam ver a diferença, o que seria uma protusão e o que seria uma real hérnia de disco já acontecendo, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma protusão discal e quando ela vai em algum profissional de saúde, ele fala, você tem uma hérnia de disco. A pessoa já leva em consideração a gravidade, vamos dizer assim, deste quadro. E uma vez com essa impressão de gravidade, a pessoa já fica com o seu sistema nervoso em alerta máximo, com cuidado, com medo, por conta desse problema que ela tem. Mesmo que a pessoa tenha uma hérnia de disco já instalada, ou seja, já passou a protusão, já rompeu o disco, já tem uma hérnia instalada. Mesmo assim, os últimos estudos, recentemente a ciência evoluiu muito e a evidência mais recente é de que mais de 95% das pessoas que têm hérnia de disco nem sabem que tem, ou seja, ela é assintomática. Você ter hérnia de disco não necessariamente, ou melhor, na maioria das vezes não provoca dor. Então a pessoa que tem uma hérnia de disco diagnosticada por um exame e que tem o medo, minha coluna dói por causa da minha hérnia de disco, eu tenho um problema no nervo ciático por conta da minha hérnia de disco. Pode não ser bem assim. Você pode sim ter ali no laudo do seu exame uma hérnia e essa hérnia não estar relacionada com o seu sintoma. Isso é muito comum. É importante desmistificar algumas coisas. Por exemplo, essa questão que a hérnia de disco é uma coisa muito grave, que provoca dor e que por conta dessa hérnia você vai tendo que se afastar do trabalho, por exemplo, se afastar das atividades de vida que você gosta, não vai poder pegar seu filho, não vai poder dirigir por muito tempo. Isso não faz relação, não tem relação uma coisa com a outra. É óbvio, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações e ponderar caso a caso. Mas é evidente já na ciência que a grande maioria dos casos elas são tratadas de maneira conservadora. O que é isso? Com fisioterapia bem aplicada. Existem inúmeras maneiras, exercícios, terapia manual de você conseguir tratar essa hérnia e fazer com que você tenha uma boa qualidade de vida e essa hérnia não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Então, Rafael, você está me dizendo que a hérnia de disco não tem risco nenhum? A grande maioria delas realmente não tem risco nenhum. Agora, em alguns casos, como na grande maioria das complicações, dos problemas que a gente tem, em alguns casos sim, ela tem uma gravidade, precisa ter uma atenção, mas é na minoria dos casos. E esses casos, eles podem ser diagnosticados clinicamente, em sua grande maioria. Por exemplo, se a pessoa estiver tendo uma perda de força muscular, ou seja, o músculo está perdendo tônus, a pessoa está perdendo força nesse músculo, ou uma perda da sensibilidade naquela região que a hérnia está comprometendo a inervação, ou principalmente problemas neurológicos, como no caso da síndrome da cauda equina. O que é a síndrome da cauda equina? Nesses casos, a hérnia está provocando uma situação neurológica que requer sim uma atenção muito importante e muitas vezes uma cirurgia de emergência. Mas isso acontece
de uma maneira que o paciente e a pessoa que está cuidando dela tem total controle em relação a saber se é esse caso ou não. Uma síndrome da caldequina, a pessoa perde o controle dos esfíncteres, ou seja, não consegue controlar o xixi, não consegue controlar a hora de defecar, perde toda uma sensibilidade na região interna das coxas, como se ela estivesse sentindo uma perda de sensibilidade em sela, que a gente chama, ou seja, naquela região onde você estaria encostado na sela do cavalo, se você estivesse sentado em cima de uma sela, então. Esse tipo de situação é uma situação de emergência, tem um risco importante, e aí nestes casos é possível que você vá evoluir para uma cirurgia. Isso é a minoria dos casos. Os pacientes não podem levar essa complicação como se fosse a realidade do dia a dia. Não se deve ter medo, ansiedade, ficar nervoso por conta de um diagnóstico de hérnia. As clínicas e os consultórios de fisioterapia estão lotados de pessoas tratando destes problemas com uma efetividade extremamente boa. As pessoas ficam sem sintoma, conseguem voltar à vida normal. Então, é muito importante que você faça um bom diagnóstico, não tenha medo daquele diagnóstico inicial, faça os testes clínicos importantes com o seu fisioterapeuta, vá buscar um profissional qualificado, atualizado, para poder te ajudar nesses casos. E aí sim, você fazer um tratamento, não só naquele momento que eventualmente você possa estar em crise e que muitas vezes pode nem ser culpa, nem ser causa da hérnia. Você pode estar tendo uma dor lombar, uma lombalgia, uma ciatalgia e não uma dor ciática. E aí você confunde isso, essas dores, com o que já ouviu falar, com algum diagnóstico eventualmente que foi feito às pressas e não teve nenhum teste clínico, e aí você remete isso a um problema na hérnia de disco, aí você põe culpa em quem não tem culpa, e a partir desse momento o seu cérebro entende que aquilo é um problema sério e ele faz com que essa interpretação de ser um problema sério transforme isso num quadro doloroso, num quadro que é difícil de você conseguir sair desse processo. Então, uma vez mesmo que você já tenha esse diagnóstico, procure um profissional atualizado, fazendo os testes clínicos, fazendo todos os testes e identificando que a hérnia não é a causadora do problema, você tem muitos instrumentos hoje em dia que podem te ajudar. Desde a terapia manual, no meu caso eu atuo pela metodologia da osteopatia, mas existem outras técnicas e metodologias, até o uso da fisioterapia com exercícios terapêuticos e o que a gente chama de aplicação da autoeficácia. A gente vai ensinar um processo para que você expanda isso para o seu dia a dia. Fazer exercícios em casa, transformar a sua vida para que você possa autogerir essa sua dor crônica. E a partir daí ter uma vida normal, uma vida sem limitações ou nas limitações mínimas possíveis, como todo mundo tem, independente do problema que a pessoa venha a ter. Espero ter conseguido, com poucas palavras, esclarecer um tema que é muito indagado, muitas pessoas perguntam sobre isso. Além disso, existem muitas pessoas com medo desse problema. Pior, existem pessoas culpando a hérnia dos problemas e das dores que ela tem, que muitas vezes não é por conta disso. E quando o problema realmente é a hérnia, a medicina está bastante avançada também, existem muitas tecnologias que vai desde a cirurgia minimamente invasiva, ou seja, sem muitos cortes, onde o médico pode desde colocar soluções, medicamentos diretamente na coluna, no disco, até fazer implantes de eletrodos e passando até uma cirurgia para retirada desse disco e o implante de uma prótese. Mas isso tem que ser no último caso. Isso não pode deixar você com medo, você assustado. Seu problema tem solução. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou dessas informações, inscreva-se no canal, olhe os vídeos que a gente já postou. Com a inscrição no canal, aperta o joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu, muito obrigado!